Senador, o senhor foi um dos principais cabos, conduziu no cabo eleitoral, conduziu o ministro Fachin a ser indicado pelo Senado, ser aprovado pelo Senado para a função de ministro, né? E, no entanto, o ministro Fachin é o responsável pela descondenação do presidente Lula e por esse agravamento da crise que nós estamos vivendo hoje, que pode conduzir o Brasil a uma convulsão social. O senhor não se sente constrangido de tê-lo indicado e ele ter feito exatamente essas, digamos, trapalhadas, inclusive aquela de proibir a polícia de subir os morros? Bem, primeiramente eu não indiquei ninguém, não, nem conhecia o ministro Fachin à época. Eu fui o relator designado e, obviamente, fiz um relatório técnico com base na capacitação jurídica dele. E, obviamente, são aqueles requisitos que a Constituição impõe: probidade e conhecimento jurídico, né? Isso, notório saber jurídico, é o que a Constituição diz. Então, quando os pressupostos constitucionais são atendidos, você não tem como, não é, rejeitar, até porque ele era um paranaense. E nós, então, desejávamos ter um ministro. O Paraná nunca tinha essa oportunidade, nunca teve essa oportunidade, nunca teve até então um ministro no Supremo Tribunal Federal. Ele teve o apoio de toda a justiça brasileira, praticamente, os tribunais, a academia. Ele sempre foi considerado um grande jurista, então não tinha por que rejeitar a indicação dele. Em relação a esse episódio da absolvição do Lula, há até quem conteste que ele desejou exatamente o oposto: preservar a Operação Lava Jato, e ele adotou como estratégia para evitar que a segunda turma, que com a indicação do Cássio Nunes, passava a ter voto majoritário contra a posição dele, que era de preservação da Lava Jato. Então, esse é um episódio que tem aí que discutir juridicamente, demoraria muito tempo, não é? Mas não tenho nenhuma razão para ter arrependimento. Na verdade, foi o cumprimento de uma formalidade, e todos os senadores, praticamente, uma maioria esmagada. Aliás, eu nunca vi uma rejeição de ministro no Senado. Eu trabalhei, por exemplo, contra o Toffoli. Eu fiquei isolado, né, debatendo, condenando a indicação dele, e, no entanto, foi voto vencido. Nós temos que respeitar a maioria, né? E a maioria, até hoje no Senado, não rejeitou ninguém, né, como ministro. Por isso, o que eu faço hoje é defender a mudança desse sistema. Como seria? Eu disse há pouco que é substituir apadrinhamento por mérito, não é? Meritocracia. Como seria isso? Eu proponho, nós temos projetos lá. O Podemos tem 2 projetos. Seria a eleição de 3, não é? Uma lista tríplice. Então, o Ministério Público elegeria um, a magistratura elegeria outro, a advocacia, administrada pela OAB, indicaria o terceiro. E o presidente da República escolheria um dos 3 e submeteria ao Senado. E nós teríamos um mandato fixo de 8, 10 anos. Teríamos que discutir se 8, 10 ou 12 anos, mas não esse mandato longevo que temos hoje. Eu acho que com isso nós restabeleceríamos a credibilidade do Supremo Tribunal Federal, porque fica a suspeição em razão da indicação política. Veja, você mesmo traz um exemplo, né, de suspeição em relação ao ministro Fachin, porque ele foi indicado politicamente. Se nós eliminarmos essa indicação política, os ministros chegarão pelo seu mérito, com credibilidade. E aí nós poderemos restabelecer a credibilidade do Supremo Tribunal Federal. Essa é a minha opinião, essa é a nossa tentativa. Se eu pudesse responder também essa questão da renovação, não é? Eu responderia dizendo que o Senado é a casa da maturidade política. Lá passam ex-presidentes, ex-governadores, ex-ministros. Não é um lugar para o aprendizado. E eu entendo que aqueles que correspondem às aspirações devem ser valorizados e preservados. Evidentemente, a renovação política é uma necessidade, mas ela tem o andar adequado para que a renovação se dê. Eu comecei como vereador. Fui vereador, fui deputado estadual, fui deputado federal, fui governador, fui senador. Aliás, quando dizem
por que você quer continuar, eu respondo da seguinte maneira, fazendo uma comparação. Um jovem chega a uma empresa, pede emprego, aí o empresário diz, você vai ser estagiário, aí gosta, investe, ele estuda, aprende, passa pela universidade, faz pós-graduação, mestrado, doutorado e volta e diz para o empresário, olha, agora eu me preparei, eu vou embora, vou montar a minha empresa e vou ganhar dinheiro. Olha, isso não é justo. Houve um investimento nele. É o meu caso. Se eu fosse embora agora, depois do investimento que o Paraná fez em mim, de vereador a governador e senador, certamente eu estaria cometendo uma traição, seria um egoísmo, ir para casa agora, abandonar o país e o Estado quando há dificuldades pela frente, seria egoísmo, seria traição, seria ingratidão, eu não posso fazer isso. É por isso que eu pretendo continuar. Se o povo do Paraná for generoso e confiar e acreditar, eu continuarei com esse propósito.